sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu não estou sozinha, eu nunca venho só, não é mesmo? Então aqui eu tenho ao meu lado, aqui fazendo a tradução para a língua brasileira de sinais, a nossa querida intérprete Helena. Seja muito bem-vinda, Helena. E também no chat, para fazer a comunicação com vocês que estão aí em casa, acompanhando a nossa aula e podem participar dela ao vivo, a gente tem a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Como sempre, é um prazer estar aqui. Estou ansiosíssima para a aula de hoje e vocês vão entender por quê. Então aproveitem, qualquer dúvida, comentário, joguem aqui no chat que eu passo para a professora Vivi e tá tudo certo. Tudo certo, nada errado, né, professora? Exatamente. A gente tem uma aula um pouquinho diferente hoje. A gente vai continuar falando sobre alguns aspectos da narrativa. A gente já discutiu bastante as personagens, os diferentes tipos de personagem e também o narrador. Então, hoje a gente vai discutir mais propriamente o enredo. Sabe o que é o enredo? O encadeamento das ações na história, a trama. Então, hoje a gente vai abordar o enredo não somente na narrativa, mas também em outras formas de linguagem. Bora ver? Ó, a gente continua falando sobre a narrativa e falando propriamente sobre o enredo. O enredo, minha gente, é aquela parte preocupada em elencar os fatos. O enredo consiste na trama, ou seja, a junção entre os elementos da narrativa e os seus desenvolvimentos. Ou seja, para que o enredo se faça na narrativa, eu vou precisar de personagens que vivam aquelas ações, eu vou precisar que eles se localizem no tempo e no espaço. Quando eu junto esses elementos para elencar as ações e as consequências dessas ações, a gente tem o que a gente chama de enredo, que é a trama da história. Fácil, né? Mas será que a gente tem enredo só nos textos escritos? Ou será que existem outras formas de se fazer um enredo? Eu acho que existem, hein? Vamos pensar mais um pouquinho? É fácil pensar que o enredo também aparece em filmes, em séries, no teatro e afins. Mas será que na dança, minha gente, também há um roteiro que conta um enredo? Ou será que a dança é aleatória? Será que os passos, um bailarino, quando ele está fazendo uma coreografia, será que ele elabora aquilo de forma aleatória, assim, a seu bel prazer? Ah, eu estou no palco, eu vou fazer a pirueta que eu quiser aqui. Não é bem assim, né? A gente sabe que existe toda uma história sendo contada. E para mostrar essa história, eu trouxe uma participação aqui de um professor que eu sei que vocês adoram, que é o professor Heleno, de Educação Física. Ele, minha gente, apresentou, calma, ele apresentou uma dança no teatro. Eu fui lá ver, assisti e olha, foi lindo demais. Então eu gravei a apresentação do professor Heleno e trouxe aqui para que vocês acompanhem a sequência dos passos que ele fez na coreografia. Vamos assistir? Vamos assistir sem som, tá? E aí, enquanto vocês acompanham esse vídeo, eu quero que vocês pensem se esses passos do professor Heleno, se eles contam uma história. A gente percebe que tem um fundo aí da nossa cidade, né? Salvo engano, era Olinda, que a Helena me falou. E aí ele tá dançando na frente de Olinda, no que parece ser uma praça, minha gente. E eu quero que vocês pensem nas emoções que estão sendo transmitidas. Tô sem aula? Eu quero que vocês pensem nas emoções que estão sendo transmitidas com os movimentos de Heleno, né? A gente percebe muita energia, muita força de vontade em cada movimento. Então, vamos assistir. Interessante notar, né, também que o fundo também conversa, né, professora Viviane? Isso é a Praça do Arsenal, me disseram aqui. Eu filei aqui a informação. Billy e Laila estão ali dizendo que é a Praça do Arsenal. E aí conversaria, né, os movimentos, o fundo para criar justamente uma história, né? Isso. Talvez haja um sofrimento, aí a gente não sabe qual é a música que ele estava dançando. Eu sei, né, porque eu estava lá. Eu estava lá, eu vi e escutei, mas assim, a gente que está acompanhando aqui agora, a gente não sabe qual é a música que ele está dançando. Então, o que a gente pode perceber é essa energia, essa vontade, essas emoções, sofrimento talvez, uma certa angústia.
E a praça aparece de dia, né? Durante o dia. Então isso Isso. também dá um tom um pouco mais leve, talvez, do que seria se fosse à noite. Isso, talvez se fosse um cenário noturno, a angústia talvez ficasse mais marcada, né? Mas a gente pode ver que ele realiza passos com bastante intensidade, com muito ímpeto, e em outros momentos ele é mais delicado, mais sutil. Então tudo isso conta, né? Como se fossem entonações. Exatamente. E intenções diferentes em cada passo, né? É muito talento para uma pessoa só, né? Eu acho. Eu fico aqui sem saber dançar nada. A gente tem que fazer ela ainda dançar aqui ao vivo, Eu acho também. né? Ele que lute. E ele tá correndo pela cidade, tá vendo? Super apressado, tentando encontrar alguma coisa. E acabou. Belíssimo, não é? Eu Tá achei. vendo, minha gente? Eu quero trazer ele. A intenção era trazê-lo aqui para falar sobre esse vídeo ao vivo. Mas como a Helena teve outras demandas hoje, então eu gravei aqui umas falas dele para a gente tentar entender qual é o enredo dessa coreografia. Será que existe uma história sendo contada? Eu acho que sim. Então vamos lá. Mesmo sem música, você acha que é uma história por trás? Se você tivesse que opinar aí em casa, professora Vivi, eu não faço ideia, ou eu acho que tem uma história sendo contada, e qual história está sendo contada? Conta pra gente aqui no chat, tá certo? A professora Camille já tá ali conversando com vocês, ela vai me contar qual é a versão de vocês da dança de Helena. E aí, minha gente, eu preparei algumas perguntas para o professor Helena. Eu disse, olha, se ele que fez a coreografia, ele tá por dentro de quais foram as intenções por trás de cada passo selecionado, né? Então vamos entrevistá-lo. Eu fiz essas duas primeiras perguntas para o professor Heleno, qual é a história sendo contada nessa coreografia e se existe intenção nos movimentos escolhidos. Cada um corresponde a uma emoção específica? A gente acha que sim, eu tinha meus palpites, né? Então vamos ver o que é que o professor Heleno respondeu. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. É um prazer estar aqui na aula da professora Vivi, falando um pouco sobre algo que eu tanto gosto, que é a dança. E aí, envolvendo a parte de enredo, né, que é o que vocês estão trabalhando. Então, ela fez algumas perguntas. Aqui nesse convite surgiu a partir de um espetáculo que ela foi assistir. Já trouxe um trecho aí para vocês. Então, eu vou começar respondendo, né, qual é a história sendo contada nesse espetáculo aí, em que vocês acabaram de ver um trecho, né? O espetáculo foi montado e produzido através do projeto Corpus, né? Ele começou com uns vídeos e depois ele foi para o palco com a ideia de contar a história, tanto a história de nós que dançamos, né? Dos nossos corpos, como a história da nossa professora, coreógrafa e diretora e minha amiga chamada Marta Pena, que tem uma síndrome chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, e ela conta um pouco dessa história através dos nossos corpos e também com uma pitadinha ali das nossas vivências, da nossa história, tudo junto e misturado. Em relação à intenção dos movimentos, né? Sempre existe uma intenção no movimento, mesmo que ele não seja programado. Às vezes é programado que a intenção do movimento seja executada durante a ação, né? Durante o espetáculo, durante o momento, que é o que a gente chama de improviso. Mas sempre existe uma intenção, seja ela programada ou não. Então, às vezes, a gente tem uma parte livre ali para poder criar, né? E, às vezes, colocar o nosso sentimento na hora, algo desse tipo. E às vezes não, às vezes a intenção do movimento ela já é direcionada desde a criação da coreografia. Então tem essas duas possibilidades aí de intenção do movimento. Isso, a gente tem a intenção daquela pessoa que está criando a coreografia, que quer contar a sua história, que quer elaborar os elementos do enredo ali, né, para fazer a narrativa funcionar, o que parece muito com a estrutura de um texto. Se a gente parar para pensar que um escritor sempre coloca no texto a sua intenção, respeitando o tema, respeitando a verdade das suas personagens, do tempo e do espaço que está sendo criado ali na narrativa, mas também sempre há espaço para aquilo que não foi intencionado.
que não é necessariamente um improviso, mas pode ser uma fluição na hora, né, de que se está criando. Todo o processo artístico, ele gera espaço para esse sentimento momentâneo, que é quando você está experienciando aquilo que você está fazendo, que não pode ser criado previamente, né? As emoções são muito fluidas junto com a gente, junto com a nossa mente, né? Então vamos lá, aqui é o professor Heleno respondendo, e aí eu continuei fazendo perguntas para ele, e eu quis saber do processo coreográfico, né? Como é que se faz esse processo coreográfico e como é a escolha do enredo que vai ser contado. Ele já falou um pouquinho que tem a ver com as experiências, né, da diretora do espetáculo, então passa muito por um recorte biográfico, mas eu perguntei para ele se havia como é que foi essa escolha do enredo para ele na dança dele. Bora assistir. E aí, né, o que é cada letra, como é que eu faço a junção dessas letras, como é que eu crio uma frase, e aí a partir disso eu consigo escrever um texto. Na coreografia, acontece basicamente da mesma forma, então eu preciso primeiro aprender movimentos, né, e aí quando eu digo movimento eu não quero dizer só um movimento técnico, mas eu preciso entender como o meu corpo se movimenta e quais as possibilidades de movimento que eu tenho. Então é como se um movimento fosse a mesma coisa que uma letra. Então, depois eu junto um movimento com outro, assim como eu junto uma letra com a outra, e formo uma palavra. E aí, na coreografia, a gente chama de uma oitava coreográfica, né? Uma parte de uma coreografia, que é quando a gente junta vários movimentos ali em um determinado tempo que é estabelecido. Então, esse processo coreográfico, ele acontece de diversas maneiras, que aí envolve a questão do sentimento, do que quer ser contado, mas também envolve uma questão técnica, aí dependendo do que pede o espetáculo e a apresentação, né? Então vejam aí quantas possibilidades a gente tem em relação à criação de coreografia. E eu acho que esse exemplo aí da língua portuguesa vai facilitar muito para vocês entenderem, né? Porque todos nós passamos pelo processo de alfabetização e isso tudo é muito construído, né? A gente constrói o conhecimento, a gente constrói ali como é que a gente vai aprender a ler, como é que a gente vai aprender a escrever. Na dança é do mesmo jeito, tá bom? Então, em relação ao processo coreográfico, ele é muito variado, né? Vai depender aí de como a pessoa quer contar a história. Então, por exemplo, neste espetáculo que eu participei, o processo coreográfico ele se deu de duas maneiras. Uma que era a percepção da coreógrafa e diretora, né? Colocando ali a história dela, como ela queria contar, e ao mesmo tempo ela usava o nosso processo coreográfico, né? A nossa vivência corporal, então tudo aquilo que a gente tinha guardado em relação ao nosso acervo de movimentos, enfim. Então foi uma junção do que ela queria contar e de como o nosso corpo contaria essa história. Então o processo coreográfico ele acontece baseado em movimentos, né? E aí eu sempre digo que eu gosto de usar um exemplo que é inclusive da língua portuguesa, que eu gosto de dizer que uma criação coreográfica é como se a gente estivesse aprendendo a ler e escrever, né? Ninguém começa montando um texto, por exemplo. Então, um já começa aprendendo a fazer um texto completo. Primeiro, eu preciso aprender aí, né, o que é cada letra, como é que eu faço a junção dessas letras, como é que eu crio uma frase. E aí, a partir disso, eu consigo escrever um texto. Na coreografia, acontece basicamente da mesma forma. Então, eu preciso primeiro aprender movimentos, né? E aí, quando eu digo movimento, eu não quero dizer só um movimento técnico, mas eu preciso entender como... Isso, tá vendo? Como há todo um processo por trás. A gente tem o elencar de passos para transmitir uma emoção específica e ele compara com o processo de aprender a língua portuguesa, né? Então, se a junção de passos me dá uma oitava, olha como eu tô chique, falando de dança, né? Como se fosse especialista, só que não. Mas aí dá uma oitava, segundo o professor Heleno, que é especialista em dança. E aí a gente tem na língua portuguesa, trazendo para o nosso métier, né, professora? Isso. A gente tem construções de frases, construções de períodos, construções de parágrafos. E esses parágrafos individuais é que vão dar a ideia global. A professora Camila usou muito esse termo hoje. Eu vou emprestar para mim. A ideia global do texto que está sendo abordado, da temática, das ideias que o autor quer transmitir. Muito semelhante acontece com o processo coreográfico. Ele falou de uma coisa interessante que é administrar as emoções e a intenção com aquilo que o corpo consegue fazer.
Eu achei isso muito interessante, porque não adianta eu pensar num passo que é 50 cambalhotas, se o meu corpo não consegue produzir essas 50 cambalhotas. E um processo muito parecido acontece com o texto, né? Não adianta eu querer imaginar coisas, tipo, muito abstratas, se o meu texto não conseguir dar conta disso. Então, eu vou ter que ter um processo imaginativo e um processo linguístico, né, composicional ali, de escolha de palavras, até de criação de metáforas que acompanhem esse processo criativo. É difícil, viu? Dá trabalho, mas fica muito bonito. Professora Viviane, também Diga. queria, né, acrescentar aqui um pouco a minha experiência como uma pessoa que dançou dança do ventre um tempo de sua vida e que se apresentou. E aí, além da capacidade do corpo, tem também a questão da leitura musical. Então, assim, pelo menos na dança do ventre, alguns instrumentos, eles devem ser lidos com movimentos específicos. Então, por exemplo, flauta, geralmente você vai para um movimento sinuoso, que é mais circular, que é mais assim. Tambor, percussão, você vai mais no shimmy, você vai lendo. Então, quando a minha antiga professora montava as coreografias, era muito pensando também na leitura da música. Como o nosso corpo pode ler essa música, né? Entrar nesse... tornar-se um com a música. E aí a gente pode pensar a música talvez como o contexto. Então, se a gente passar essa experiência de leitura musical, de coreografia partindo da música, a gente pode pensar que a música é o contexto, se fôssemos falar do texto, já que o contexto é que vai exigir certas estruturas, certas escolhas, não é isso? Isso, desenvolvimento de como você vai guiar, acho que é muito bom. Muito bom. A música é o nosso contexto, tá vendo? E que tem a ver com a linguagem que você aborda. Isso. Né? A gente sabe que a gente tem vários tipos de linguagem. A gente tem a linguagem que é falada, a gente tem a linguagem corporal, a gente tem a música, a gente tem o teatro. Então, eu pedi para o professor Heleno também falar sobre a linguagem que ele utiliza para fazer esse espetáculo. Bora ver? Então, a linguagem que é utilizada para contar esse enredo, né, durante um espetáculo de dança, é a linguagem corporal. É através do nosso corpo que a gente consegue contar uma história. E aí, fazendo toda essa junção de tudo que a gente já falou, né? Fazendo a junção dos aspectos técnicos da história que quer ser contada, né? E aí entra o processo de escolha das músicas. Às vezes a música tem a ver diretamente com o tema da coreografia. Às vezes ela só faz uma relação com alguma história que resgata ali o que aquele enredo quer passar. Então, por exemplo, voltando aí para essa questão desse espetáculo da minha amiga que eu participei, né? Ela queria contar a história dela através dos nossos corpos, e aí, ao mesmo tempo que a gente conseguiu dar direcionamento de algumas músicas em alguns blocos do espetáculo, muitas das músicas eram músicas que faziam parte da vida dela, né, que marcaram a vida dela, ou que eram importantes para ela. Então, houve aí uma junção, né, de conexões mesmo, do que queria ser passado, né, para que o nosso corpo pudesse contar essa história, né. Então, tem muita coisa que influencia no quanto o nosso corpo vai... como é que o nosso corpo vai contar essa história. Então, quando a gente fala dessa linguagem, né, ela não é falada, é uma linguagem que é transmitida através dos nossos movimentos. E aí que podem ser movimentos que expressam emoções, ou movimentos que só expressam técnica, ou uma mistura de técnica e sentimento e emoções, né, enfim. Essa é a linguagem que a gente utiliza, que não só para dança, né, a linguagem corporal faz parte da minha disciplina, que é a educação física. Então, a dança também tem esse universo aí de uma linguagem corporal muito mais ativa, né? Porque tem essa relação muito grande de contar histórias com o nosso corpo, né? De expressar nossas emoções com o nosso corpo. E é por isso que a gente usa aí esse termo de linguagem corporal. Gente, que coisa linda, né? Explicando a linguagem corporal. O corpo fala, professora Camila? Exato, com certeza. Tanto é que a linguagem corporal e a leitura do corpo, das mensagens do outro, são essenciais, né? Até pra gente compreender, às vezes muito é dito e muito é não dito, só que é dito pelo corpo. Eita, que profundo. Menina, Tá vendo? todo mundo inspirado. Tá todo mundo inspirado. Várias camadas aqui de interpretação
de texto. O que é que pode ser um corpo? Vamos lá. Sabe outra coisa que conta uma história? A música. Além da dança, além do texto, as músicas convencionais também nos contam histórias. Além das músicas convencionais, né? Aquela música que a gente escuta ali no YouTube quando quer distrair, né? Monta a sua playlist para pegar o ônibus. Muito bem. Sabe outra música que conta uma história? O samba enredo do carnaval, que estamos com saudade, inclusive. Né? Vai ter agora, em abril, no Rio, carnaval. E lá no Rio e lá em São Paulo, a gente tem uma coisa que é muito famosa, que são as escolas de samba. As escolas de samba, minha gente, também contam histórias através de um enredo. Lá, através do samba enredo. Tá vendo? Vamos conhecer mais um pouquinho do samba enredo? As escolas de samba precisam de uma música, minha gente, que contem a história que a escola quer levar para a avenida. Por exemplo, essa música reúne a musicalidade com a habilidade narrativa. Então, ao mesmo tempo em que eu estou reunindo ali instrumentistas que vão dar o ritmo, né, do batuque para que a escola desfile bem na avenida e todo mundo coreografado, bem bonitinho, ensaiado para fazer todo mundo tirar 10. Todo mundo quer tirar 10 na escola de samba, né? Então, para que isso aconteça, alguns critérios precisam ser respeitados. Um desses critérios é um samba enredo que converse completamente com o tema que foi abordado, que é abordado pela escola de samba. Então, se o samba enredo foge do tema, já é um motivo para que a nota baixe, tá certo? E é através dessa música que a história do samba vai ser contada. E a quem contar a melhor história na avenida vence o campeonato. O samba enredo, minha gente, surgiu lá na cidade do Rio de Janeiro, faz um tempinho, viu? Em 1930, através da apresentação de uma escola. E a partir de então, passou a fazer parte do desfile de todas as agremiações. Era uma ideia genial, então por que não replicar, não é? Dos diversos sambas criados em cada escola, obedecendo ao tema do enredo que será apresentado. O samba enredo vem de um tema predeterminado, então a escola escolhe esse tema ainda no barracão, ainda constituindo as fantasias e depois leva para a avenida. Então vamos conhecer aqui, eu trouxe um samba enredo de uma escola que eu gosto bastante, que é a Escola Mangueira, lá do Rio de Janeiro, em 2019, cujo tema era História para Ninar, Gente Grande, e tentar entender a história por trás do enredo. Então a gente vai ler esse samba enredo, né? Porque eu não posso trazer a música para vocês, mas a gente lê. Ó. Mangueira, tira a poeira dos porões, ó, abre alas para os teus heróis de barracões. Dos Brasis, que se faz um país de lecis, jamelões, são verde e rosa as multidões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra, Brasil, meu dengo. A Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás de herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Veja só que samba enredo fortíssimo e ele está contando uma história. Que história é essa? A história do nosso próprio país. Que de descobrimento não teve nada, como a gente já fez esse reforço histórico, né? Essa explicação histórica. E aí está contando a história desses heróis de negros que teve as suas histórias apagadas desde o descobrimento, né, por causa do favorecimento branco de contar as histórias. Né? A gente nunca dá voz para que as outras pessoas contem as suas histórias. Então, o samba enredo da Mangueira faz esse recorte e conta essa história. E foi muito bem contado, viu, que eu gostei bastante desse samba enredo. Minha gente, a nossa aula está acabando, eu vou passar para a professora Camille, para que ela diga o que ela achou dessa aula, né? E se vocês estavam aí com a gente. Infelizmente, hoje estava todo mundo caladinho, mas a aula foi o quê? Incrível, porque nos mostra que há enredo em tudo, né? Tudo tem uma capacidade de contar uma história. E veja, o próprio nome samba enredo já dá uma dica, né? Do que é, de fato, essa música. E como sempre, foi um prazer estar aqui. Eu achei a aula incrível. Eu espero que vocês tenham achado também. Um beijo e até a próxima. A aula foi incrível, faltou um samba, mas assim, eu não me arrisco não. Se fosse uma aula de educação física, a gente sambava. Professora Cláudia está sambando ali atrás, eu vou denunciar. Muito obrigada, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.